Olá, boa noite. Deixa eu ver se. É que teve alguma coisa aqui com o acesso da Ana. Deixa eu ver. Ah, apareceu. É, pronto, agora vamos ver se. Ah, dividimos a Olá, tela agora. Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia, Ana. Você foi pegando, Sim, pegando. Eu peguei um cafezinho pra ficar igual aquele pessoal que faz live. Tem muito tempo que eu não faço live pra ficar tomando. Acho chique. Mas sim, Ana. É, tá entrando algumas pessoas, Evandro, que é da musicoterapia também. deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. É, vamos começar com por onde? Acho que a gente pode começar se apresentando e talvez uma outra apresentação. Talvez a gente pode falar como a gente se enxerga e além desses rótulos, né, de psicologia e musicoterapia, que é o que a gente Sim, tem em comum. boa ideia, boa ideia. Ahn, então, eu sempre costumo falar que eu gosto de começar falando que eu sou de Minas, porque eu acho que lá onde a gente nasceu é uma coisa importante. Eu me chamo Vinícius, sou de Minas. O meu instrumento principal é o violão, né? Tem um aí atrás de você também. É o Que violão. pode ver. Decorativo. Ah, é, tá. Não, é um violão mesmo, né? Sim. E eu gosto de cantar também, toco um pouco de piano. E logo depois da psicologia eu já entrei direto na musicoterapia, porque eu tinha essa ligação com a música muito forte. E eu acho que é a minha principal forma de arte, assim. E você, Ana? Bom, eu sempre estive na arte como um todo, mas a minha formação é em psicologia, e assim como você, logo depois da psicologia, eu já entrei na musicoterapia. E eu acredito um pouquinho mais do que só a música, mas eu acredito muito na arte como uma ferramenta de cura, de saúde, de bem-estar, de vitalidade, de a gente ser seres humanos mais completos, né? E então, nesse sentido, eu gosto muito de integrar as técnicas que envolvem arte. E a musicoterapia chegou como essa possibilidade, né? Para o consultório, quando a gente está falando da psicologia clínica ou de outras atuações dentro e fora da psicologia e dentro da musicoterapia também. Olha, Rafaela, olá, Alessandro também, entraram aqui agora. Deixa eu me estabilizar aqui no. Aí, pronto. Surgiu como uma possibilidade de agregar ainda mais seu trabalho, né? E Sim, acho que a gente podia começar, Ana, de o que é a musicoterapia, né? Eu acho que tem pessoas aqui da área da musicoterapia que estão assistindo, outras que devem chegar, mas também pessoas em geral, né? O que é a musicoterapia? É, começo. isso é muito legal porque a gente volta lá no definindo a musicoterapia, né? E do bruxa, né? Mas assim como na psicologia, a gente vai falar que não é uma psicologia, são várias. Não, acho que na musicoterapia cabe dizer a mesma coisa, são muitas musicoterapias, né? E, e aí, para a gente falar
de uma, a gente precisa encontrar um conceito que abarque todas essas possibilidades. Eu acredito que, de uma forma genérica, né, assim, a gente pode falar da musicoterapia como o uso da música para promover bem-estar através dessa intervenção com o musicoterapeuta, né? Entendendo que o processo musicoterapêutico ele é muito maior do que só colocar uma musiquinha para tocar e isso ser terapia. Né? E você? É aquilo que o pessoal fala, né? Você ouvir música, por exemplo, é terapêutico, mas não é terapia, né? Musicoterapia é um processo terapêutico feito através da música, né? Como um elemento principal. Assim, ao invés de usar a linguagem verbal, que também pode ser usada, a gente não fala assim, não pode falar, não pode conversar para o paciente. Ele pode também, mas só que a linha principal é a linguagem musical, né? E tem alguns públicos que são tipo carros-chefes, né, da musicoterapia, tipo o autismo, Alzheimer, público idoso em geral. Mas assim, então, quando a gente pega, por exemplo, pessoas que estão no espectro autista, acho importante a gente diferenciar, por exemplo, de educação musical para pessoas neurodivergentes, né? Uma educação musical, qual seria a diferença, né? Uma musicoterapia para uma educação musical voltada para uma pessoa autista, né? Tem Sim, a ver com justamente. Exatamente, o objetivo terapêutico, né? os objetivos terapêuticos. Agora vamos lançar uma pergunta para o público também. Antes da musicoterapia, o que é a música? Ó, entrou um músico aqui, ó. Olá, Gabriel, Totti, Gabriel Sandes. Um músico nas horas cantante Marcos Gomes. Olá, vagas, sejam bem-vindos. ou outras pessoas também que estejam aí assistindo. O que é música? Assim, quem quiser comentar alguma coisa, assim, porque a gente sabe que é música, mas né, como é que a gente poderia definir? Você está me perguntando ou a gente vai pedir para as pessoas responderem? Estou jogando no geral aí. Se as pessoas quiserem responder, boa noite para quem está chegando agora. Olá, Marcos. E aí é interessante que muitas vezes as pessoas, a gente fala, não, é porque é musicoterapia, né? Vamos participar de uma vivência com música. E aí as pessoas, não, mas eu não canto, eu não faço música, eu não sou músico. E essas falas, elas vêm de um lugar, de um conceito do que é a música, né? Que provavelmente, quando a pessoa fala, não, eu não posso cantar. Isso vem de um lugar de acreditar que a música é um conjunto de padrões, um conjunto de estruturas, de uma notação musical, de um padrão de harmonia, de ritmo ou de um estilo específico. Voltou? Ou de um estilo específico, quando na verdade a musicalidade é uma coisa muito mais ampla, né? E vai dizer de algo que faz parte de toda a subjetividade de toda pessoa, né? Toda e qualquer pessoa é musical, qualquer pessoa mesmo. E isso vai contra o senso comum, né? Porque tem pessoas que acreditam não serem musicais, né? Mas isso não existe, a não ser a pessoa que tem uma disfunção neurológica chamada amusia, que aí ela não consegue ouvir e interpretar a música. Tipo, para ela é só um conjunto de barulhos. Mas fora isso, todas as pessoas são musicais. Todas mesmo. Sim. E além de ser raríssimo, ainda não tira da pessoa a possibilidade de alguma forma interagir. Então, por exemplo, essa pessoa ainda assim, ela tem um coração que pulsa, ela tem algum tipo de percepção rítmica, então ainda assim ela pode dialogar e se relacionar dentro da maneira subjetiva dela com a música, né? Nunca tive essa experiência de ter contato com nenhum paciente, nenhuma pessoa que tivesse essa experiência, que tivesse essa condição, né? Ó, o Jorge falou aqui, música é uma viagem no tempo. Isso tem tudo a ver com a musicoterapia. Sim, tem tudo a ver. Porque através da música a gente consegue muitas vezes, né, resgatar partes da identidade da pessoa, né? Contar a história de vida da pessoa. Então, nesse sentido que é uma viagem no tempo, né? Da narrativa da história de vida da pessoa. Isso é muito importante. Um recurso que é muito bonito na musicoterapia é a linha da vida e da música, né? Então, às vezes, através da recordando as músicas da nossa vida, a gente vai olhando para como foi a nossa história. Eu fico até deixando o convite para quem está aqui na live. Pensa um pouco aí sobre
ao longo da sua vida, quais foram as músicas que foram a trilha sonora, né, da vida de vocês? Talvez vocês se surpreendam muito, né, com como a música leva a gente para esses lugares. Inclusive no quesito da memória, né? A música tem uma capacidade de acessar e recuperar até elementos da memória muito poderosa. Essa é uma atividade muito interessante, gente. Se vocês puderem, em algum momento, façam isso. Selecione algumas músicas. Algumas pessoas já fazem isso, né, no Spotify, mas, tipo, faz com poucas. Assim, desde quando você nasceu, assim, desde criança e algumas adolescentes, escolhe umas 12 músicas, assim, que contam que marcaram sua vida, sabe? Depois escuta. É muito legal, né? Pra ver a identidade, assim, da pessoa. As 12 principais músicas que marcaram. O pessoal tá comentando algumas coisas, assim, que acham que é música. Deixa eu rolar aqui pra cima pra ver. Ó, tem algumas... Lê aí pra gente a fala do Marcos. O Marcos disse: a música é um meio de expressar toda uma imensa gama de sentimentos, emoções e concepções que tem. Daí eu me entrego de corpo e alma à criação de uma letra e melodia, onde eu posso oferecer o melhor. Legal, muito bom. Olha aí. Eu conheço o Marcos, né? Então eu posso dizer que ele tem essa questão de ser capaz de transmitir aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele gostaria de expressar e colocar o mundo emocional nele no campo musical, né? E isso é o grande poder da música, né? Acessar esse nosso mundo interno, esse mundo dos sentimentos, esse mundo que muitas vezes no nosso mundo não tem tanto lugar, né? Nossa, onde a gente vai colocar a nossa intensidade emocional? E a música, ela acolhe e ela permite que a gente expresse essa verdade. Obrigada por responder, Marcos. E o Kellyton falou a mesma coisa. Também acho que a música é uma forma de expressão de sentimentos por meio do som. Porque quantas vezes a gente passa o dia inteiro, principalmente a depender de qual é o nosso trabalho, né? A gente passa o dia inteiro ali tendo que manejar, gerenciar os nossos afetos, né? E estresses que a gente passa, ou então alguma coisa emocional mesmo, né? E aí a gente encontra na música em algum momento, algum no nosso tempo livre, uma forma de expressar isso, né? Uma forma de colocar para fora ou de dar forma, né? No caso do Marcos que falou que compõe, é uma forma da gente se ligar também no mundo afetivo. Às vezes a gente fica muito no mental, varia de pessoa para pessoa, né? Mas dizem que o Sócrates, acho que foi o Sócrates, teve uma época que ele estava muito no mental, né? Aí diziam, você deve praticar mais música, Sócrates, né? Para ficar mais, ter mais contato com esse lado sentimental. Hum, Ó, o Evandro respondeu aqui, é uma espécie de retrato sonoro. Retrato. Bonito, assim, colocar como um retrato, né? A música, enquanto composição, ela é um retrato, ela é parada, né? A música, enquanto improvisação, ela é um fluir constante, né? Um movimento contínuo. E como você colocou aqui que é um retrato sonoro, eu te perguntaria de volta, Evandro, retrato do quê? Das emoções, das histórias, retrato de quem se é, retrato do quê? O que que você gostaria de retratar, né, nas suas músicas? o Marcos disse, o que acontece com o interior de um compositor quando ele está nesse processo? Eu me sinto como uma mulher grávida, é todo um processo. Hum, acho seria, eu estaria me precipitando muito se eu tentasse responder o que acontece no interior de um compositor, porque eu acho que é algo muito subjetivo. Mas eu vou lançar uma hipótese e eu penso que isso acontece um pouco porque ali ele consegue lidar com não necessariamente conflitos, mas com pares de opostos. Ou seja, algo da consciência dele vai dialogar com algo que ele não tem consciência. Então, é como se encontrasse um com o outro, opostos, né? A gente pode chamar de yin e yang, consciência e inconsciente, ou tem vários opostos possíveis. E daí, desse nascimento, né? Que vai nascer como uma obra, né? Um terceiro. É a criança que você pare, literalmente. Literalmente não, metaforicamente, melhor dizendo. E o Tiago,
Acredito que a música, vibrações, é uma espécie de hack acessível para melhorar nossa energia, sentimento e energia. Você quer comentar isso ou não? Posso comentar. Eu acredito que a música, ela tem o poder de mudar completamente nosso estado emocional. Você usou o termo vibração, né? Mas a gente entende que as nossas emoções, elas levam a gente para estados internos muito amplos, né? E muito diversos. E através da música, como você falou, a gente tem a capacidade de alterar estados internos de vários tipos diferentes, tanto estados fisiológicos, tanto estados sentimentais, emocionais, tanto estados sociais, né, relacionais. Tem como a gente alterar muitos elementos, né? Então, legal esse termo hack, né? Assim, ela pode ser uma estratégia, né? A música, a gente pode usar ela de uma forma estratégica, né? Para que a gente se sinta melhor. Eu gostei muito do que ele trouxe, porque aí a gente sai um pouco, né? Você trouxe também, né, a parte fisiológica, sai um pouco da subjetividade e a gente vai para a música afeta o orgânico. A música é uma vibração física, é uma onda. E, inclusive, a musicoterapia é totalmente receptiva, né? Em que a pessoa não precisa tocar nem nada. Então, a pessoa está recebendo ali vibrações que são tocadas conforme também a demanda da pessoa. E aí, coisas no corpo da pessoa, fisiológicas, se reorganizam através disso, conforme a demanda. Porque também Sim, é... Diga, Ana. tem pesquisas a nível celular, inclusive, né? Do efeito vibracional da música, das ondas sonoras, que já sai um pouco do campo da musicoterapia, mas para a gente é muito significativo, né? Mas aqui na UFG, a gente tem uma professora que ela está fazendo pesquisa sobre o efeito da vibração em células tumorais, por exemplo, né? Então, enquanto vibração, né, o Thiago falou aí, a música e o som, de uma forma geral, também tem esse poder. E eu sei que quando o Thiago traz, ele traz de um lugar também do contexto da música, dentro de elementos culturais e até mesmo espiritualistas ou religiosos, que também fazem parte do campo dos efeitos da música, né? Que é entender que a música ela não é isolada como só uma vibração, como só um som que está fazendo bem, mas que ela é parte de uma cultura, ela é parte de um contexto, né? Quando ela é aplicada. Sim. Aí já conciliou o aspecto ritualístico, né, da música com os aspectos ativos, né, referentes ao simbolismo da música também, e essa parte física, né. Existem formas de tocar, inclusive, tem tubos. Voltei? Eu não tô ouvindo mais. Voltamos? Deu certo? Voltamos. Ok. Voltamos. Tinha dado uma travada, né? E além disso tudo que a gente está falando, a definição mais simples de todas é a música é sons no tempo. Sons com o tempo, né? Se eu faço... Isso ainda não é música, mas se eu faço... Já virou música. Isso já é música. Sons no tempo com ritmo já é música. Sim. E aí isso leva a gente para um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de paisagem sonora. Como se fosse um retrato, né? Assim, uma pintura que a gente olha, assim, a música, no tempo, ela se torna uma paisagem, né? E aí a gente pode se relacionar também com, sei lá, os sons do cotidiano, da natureza e tal, como uma paisagem, né? Assim, e contemplar essa musicalidade da vida. Leva a gente para os lugares mais, vamos dizer, arquetípicos da música, né? Mais universais, assim, da música. Um som de... Você citou o som da água, os sons da natureza. A gente pode fazer o som também... um som que o Evandro... Eu estou recentemente numa intervenção. Som de batida do... Né? É um som que
remete aqueles sons da vida uterina, né? Sons da respiração, todos os tipos de sons que são universais do humano ou da natureza, né? Uhum. Sons Sim. que costumam nos acalmar. Embora, contudo, na música a gente não, na musicoterapia a gente não tem que ter o cuidado de não generalizar, porque eu lembro uma vez, por exemplo, que eu usei som de coração com uma pessoa e ela ficou extremamente nervosa porque ela tinha uma questão com o coração. Então, até isso a gente precisa avaliar no caso a caso. Sim, sim. Por exemplo, a questão da respiração, né? Eu também já tive essa experiência no consultório, né? De entender que às vezes a gente fala assim, ah, tal tipo de respiração, de técnica respiratória vai fazer bem para esse paciente. Ou tal tipo de música, de padrão rítmico, tal tipo de vai fazer bem. E não é exatamente tão literal assim, né? Na musicoterapia a gente vê que a gente vai ter que conhecer a história, o repertório, o contexto, como foram criadas as associações, né? Da musicalidade dessa pessoa para saber se vai fazer bem ou mal. Não é uma coisa tão literal quanto às vezes parece, né? Do tipo, ah, eu ouvi essa música, assim, um remedinho assim, toma esse remedinho aqui. É, Até não, que. não é uma farmácia musical, né? Pô, eu até acho que Mozart deve fazer bem para a maioria das pessoas, mas vai ter aquela, o efeito Mozart, mas vai ter aquela que Mozart vai fazer mal. Acredito. Normalmente é um estudante de música que foi traumatizado. É isso que vai fazer mal, normalmente. Sim. Normalmente nesse caso. Tem uma pergunta que a gente que eu queria fazer, né? Que é como que você acha que a sua abordagem, né, a sua forma de trabalhar dialoga com a musicoterapia, você sendo tanto psicólogo quanto musicoterapeuta. O que que acontece? Existe a música na terapia. Isso acontece que é quando eu estou atendendo uma pessoa, né, em psicoterapia, mas aí eu uso a música meramente como um recurso pontual ali na psicoterapia. Quando a pessoa está travada, ou não, tipo, não consigo expressar isso, não consigo falar sobre isso, eu digo, fala a primeira música que te vem na cabeça. Aí pronto, às vezes depois dali desenlancha a falar um monte de coisa, vem um monte de coisa que estava mais aprofundada, enfim. Já me aconteceu também de tem muito tempo, eu não vou citar nenhum caso em específico, mas na época que eu atendia mais adolescentes, ultimamente eu não tenho atendido muito adolescente, mas que chegava e não falava nada. Porque foi porque os pais queriam. Aí colocava uma base de rap lá, e de repente estavam falando um monte de coisa, cantando ali e ia saindo um monte de coisa, né? Isso também rola. Assim, então dá para usar a música como recurso na psicoterapia. Mas para além disso, existe a musicoterapia, que eu chamo de musicopsicoterapia. Uma parte da musicoterapia que é voltada para sujeitos neurotípicos, sujeitos que não têm nenhuma questão neurológica. Uma musicoterapia que qualquer pessoa pode fazer. Porque tem a vertente mais cognitiva da musicoterapia, né? Voltada assim para questões para a pessoa que tem alguma questão neurológica. Mas a pessoa sem questões neurológicas também pode fazer musicoterapia. E o diferencial disso, normalmente são pessoas que têm alguma ligação com a música que procuram, né? Mas o diferencial disso é que a gente pode, por exemplo, fazer. A gente pede para a pessoa tocar num tambor, e a partir disso a gente avalia, por exemplo, o grau de tensão que a pessoa tem ao tocar, os ciclos que ela faz, a intensidade com que ela toca. A partir disso dá para inferir coisas sobre a subjetividade dela e dá inclusive para intervir nisso. A gente também tem a música como narrativa, né? Como a gente falou ali no exemplo que a Ana deu, né? De 12 músicas. E que foi isso que o Evandro quis dizer com retrato sonoro, na verdade. É isso que ele se referia, um retrato sonoro da vida da pessoa. E a música ajuda a gente também a lidar com diferenças, né? Harmonia e dissonância. Assim, não é só harmonia, né? Na vida, se o negócio fica harmônico demais, o tempo todo só harmônico, às vezes precisa da dissonância, né? Da tensão, para depois reorganizar.
Na questão, eu vejo muito isso assim, em trabalhos grupais, né, que eu gosto muito. Às vezes o grupo ele tá ali num movimento e o papel do musicoterapeuta muitas vezes é o de quebra, né? Assim, é um papel de expansão de possibilidades, de movimentar o padrão, né, que o grupo vem apresentando. E mas isso que você traz já abre um pouco o tema que a gente escolheu para hoje, né, que era a música como uma forma da gente expressar para além daquilo que pode ser dito, né, com a palavra. E aí é isso que você falou, né, da musicopsicoterapia, daquela possibilidade da gente usar a música como uma forma de compreender a linguagem muito além dessa visão reducionista e limitada que é a palavra falada, né, que é esses padrões linguísticos que possibilitam a gente se comunicar, mas que nos limitam muito também e nos causam diversos probleminhas, digamos assim. O que você quer dizer sobre esse tema? Eu quero cantar uma coisa sobre esse tema. Por favor. Sobre que não dá para falar com palavras. Ou melhor, a gente até usa as palavras às vezes, né? As músicas têm letras, mas algumas, não todas, mas usam de uma forma poética, uma forma diferente, assim, usam para brincadeira. E aí lá vai, que é aquela música assim, que toca muito nisso, né? Do que não dá para ser dito. O que será que me dá? Peraí, deixa eu ver se eu tô na versão certa, porque tem uma versão de Milton e tem uma versão de Chico Buarque que eu queria. Pronto. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda na cabeça, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será o que não tem certeza nem nunca terá? O que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos devalidos, em todos os sentidos. Será que será o que não tem decência nem nunca terá? O que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. E nem sempre precisa fazer sentido, né? Nem sempre. E essa é a grandeza da arte, né? Que é tirar a gente desse lugar apequenado, né? De ter que ter sentido, de ter que ter coerência e simplesmente expressar o mundo emocional. E o nosso mundo emocional não se limita mesmo, né? Nesse campo das palavras. Ó, muito obrigada pelo seu comentário sobre o tratamento com a música, né? Eu também sou apaixonada pela música e obrigada, né? E tem algo que você quer falar sobre essa música? Sobre essa música, Ou não vai limitar nas palavras, só deixar ela não, ecoando? não vou limitar nas palavras, porque é isso, é bem isso que você falou, né, Ana? Tipo, a música, enquanto, tipo, quase como se fosse um símbolo, ela amplia. Se a gente for fazer uma interpretação de uma obra de arte, uma interpretação de uma música, vai ter uma infinita possibilidade de interpretações. Então, nunca acaba, né? E essa é a graça. Essa é a graça. Ainda mais uma música desse tipo, né? Sim. E ao mesmo tempo, a arte ela tem esse lugar digamos assim, abrir possibilidades. Você falou da comunicação não verbal, né? Tem coisa que jamais poderia ser dita em termos de comunicação verbal, né? Falado, né? Em termos de palavras.
mas que através do gesto, da expressão, da emoção, da musicalidade, através de tocar um violão com agressividade, pode ser expresso. E falando, isso é uma coisa que me toca, assim, do consultório. Muitas vezes, a pessoa que está ali para falar com a gente, ela vai falar de algo muito delicado, muito difícil, muito, às vezes, muito difícil, ou que ela nunca falou para ninguém, ou que ela sente que é muito errado, sente que é pecado, sei lá, falar sobre isso, é sentir, pensar coisas. E quando a gente possibilita expressão pela música, o acolhimento fica muito maior, porque a pessoa entende que ela pode colocar até mesmo esses lados que ela talvez não conseguiria ou não teria permissão de falar de outra forma. Às vezes fica mais fácil confessar algo através da música. É como se fosse um óleo que dissolve as resistências. Alguém falou gratidão pelo canto, valeu, Cláudio. E para juntar pelo canto, e você tocou nesse assunto, Ana, nesse assunto de que a música facilita, né? Essas questões de que a pessoa censura algo interno dela. Veja, a gente está falando de algo interno, assim, não necessariamente algo que, às vezes, algo que a pessoa pensa, né? Assim, no sentido de que às vezes o neurótico ele tem, o neurótico é a maioria de nós, né? Pessoas comuns. Ele tem uma separação assim, às vezes entre o que ele quer e o que ele faz e o que está dentro dele, né? Então, às vezes ficam essas dicotomias. Eu queria cantar mais um trecho daquela música que faltou, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é: o que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desmestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Muito bom. E eu acho que eu vou cantar uma música também. Eu vou cantar só o trechinho, que eu não sei ela toda. Vai lá, vai Passar lá. vergonha aqui. Mas sobre essas coisas, né, que não tem lugar, que a gente não sabe colocar e que muitas vezes, se a gente for expressar, vão quebrar nossa identidade. Tem coisa que a gente não acha que pode ser dita, né? E aí a música vem e permite que a gente diga. Que é aquela assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Muito bom, Bi. Talvez eu mudei a música, né? Mas a gente vai se caçando, se encontrando, se perdendo. E a música ajuda a gente a se encontrar também nesse sentido, né? Sim, ajuda a gente a olhar para frente também, né? Às vezes tem música que não fez parte da nossa história de vida ainda, mas chegou agora. Chegou para anunciar o novo, às vezes, né? Tem dessas também. A Vanderleia tá E aí, tem uma coisa que eu queria muito falar diga. sobre esse tema. Eu acho muito importante de dizer que é a música quando a gente trabalha trauma ou quando a gente trabalha emoções que são muito rejeitadas ali pela pessoa ou às vezes situações que envolvem violência e coisas do tipo. É uma experiência que as práticas narrativas, que é a minha abordagem, falam muito sobre esse tema. E a gente vê que aquilo que talvez não caberia de ser dito, ou que a pessoa não conseguiria falar por ser muito difícil, ou que dói muito,
dói para a pessoa, e a gente fala de retraumatização, né? Falar sobre aquilo que foi muito doído pode ser aversivo para a pessoa. Então, a música ela entra no lugar de permitir e dar espaço para virem coisas à tona que às vezes de outras formas seria muito difícil, tanto para a pessoa falar quanto para o contexto terapêutico dar conta. Então, nesse quesito também eu acho que a música é muito valiosa. Sim. E nesse falar, ou às vezes só de colocar uma música para tocar, isso cria uma atmosfera que é como se as pessoas fossem transportadas. Ó, agora não sou, agora não sou o eu do dia a dia, o eu de sempre. Agora estou num outro lugar aqui. Estamos numa fantasia, né? Estamos numa fantasia, você e a pessoa, e aí a gente começa a suspender um pouco as defesas, sabe? A gente começa a falar dentro dessa atmosfera musical, isso muda tudo. Não sei se vocês já se sentiram assim, mas quando a gente entra numa atmosfera musical, a gente baixa nossas defesas muitas vezes e começa a se falar de um outro jeito. Hum. Olha, eu acho que a gente podia nesse momento ter uma interação, assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre esse tema, ou se quiser fazer alguma colocação, ou pedir alguma música para a gente conversar sobre. E a gente tem uma E brincadeira, caso a gente tem uma brincadeira também, que é uma forma de interação também. Mas se alguém tiver alguma pergunta também pode lançar. A brincadeira é a seguinte: caso ninguém tenha alguma pergunta, se tiver pergunta pode lançar também. A brincadeira é vocês colocam uma palavra e a gente vai tentar pensar música, pensar no... pensar música que tem essa palavra. Não coloquem tipo paralelepípedo, por favor. Pode colocar que a gente dá um jeito. Coisas tipo sol, lua, rua, coisas assim. Não é tão fácil. Tô brincando. Mas é legal, assim, esse jogo, né? Eu já joguei ele com pessoas de diferentes idades e é interessante que isso leva a gente para nossa identidade sonora, né? E o quanto. Vamos ver, né? Se alguém tem alguma palavra, alguma pergunta. Vamos esperar um pouquinho antes da gente continuar falando. Tá bom. Se ficar silêncio, eu vou ficar falando um monte de coisa aqui. Ó, pra quem tá chegando agora, a gente tá fazendo uma brincadeira agora, que é vocês falam uma palavra e a gente vai tentar pensar aqui numa música que tenha essa palavra, assim, né? A gente vai tentar tirar aí alguma música. Posso falar uma então? Pode. Alguém falou sandália. Sandália, Sandália. sandália. O Totti. Minha mãe amava Minha esse jogo. cheia. Olha, sandália, eu me lembro que tem uma assim, sandália de couro. Eu não me lembro mais nada que tem nessa música. Genipapo. Na Jane, Eu não vou conseguir nenhuma, só vou conseguir amor. amor. Olha só, gente, eu acho que acho que o público venceu a gente, eu não tô conseguindo pensar. Genipapo. Feito Não, rap. tem alguma música com Genipapo. Obrigada, Kellyton. Agora você que vai ter que dizer pra gente qual que é essa música, Kellyton. Genipapo. Genipapo, complicado, viu? Vamos de amor, que é mais fácil. Então canta pra gente. Ah, tem aquela. Era um amor maior que eu. E lua cheia. Cheia. Você tem. Lua cheia tem, né? A lua, a lua vem. Pensei. Lua. Acorda e vê a lua, tão bela na noite escura. Clara chama silente, desperta em meu sonhar.
Não lembro, não tem cheia, só tem lua. Melodia sentimental, né? Olha, o Evandro lembrou a letra inteira da música da Sandália de Couro. A música do pato seria o quê? Lá vem o pato, patati patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Eu acho que tem genipapo nessa música? Meu Deus, Ah, Kelly. é? Pato andando, ficou andou no papo, não sei o que, O pegar. Kelly tem repertório. Ele já ensinou várias músicas pra gente nas rodas. Muito bom, muito bom. Eu nunca ia lembrar da música do pato. Essa é outra possibilidade, né, da musicoterapia, que é de intervenções grupais. Ajuda muito em intervenções grupais. Ah, mais uma vez, também por baixar as defesas, né, por promover interações que sem a música não seriam tão possíveis. Facilita, por exemplo, a troca de papéis, né? Isso vai muito do musicoterapeuta conseguir perceber também, por exemplo, tá percebendo que uma pessoa está tomando muita liderança, né? Aí ele propõe uma troca ali, troca instrumento com aquele e tal, para as pessoas se experimentarem em lugares diferentes, né? Lá Genipapo. vem o pato, pata Genipapo. aqui, pata lá. Lá vem o pato para ver o que. Eu não sei cantar essa música. O pato, pata. Foi coisa, criou um galo. Nossa, muito boa essa música, Kelly. Toma, obrigada. Genipapo. Pois é. E E quando a gente traz também, hoje, por exemplo, eu me vi estudando uma música de K-pop para o meu atendimento. Não faz parte do meu repertório muito tradicionalmente, né? E é uma coisa que às vezes o atendimento em musicoterapia faz a gente, que é mergulhar no mundo da identidade sonora, do universo, da vida da outra pessoa, que às vezes não tem nada a ver com a nossa. E também é um ato de atenção a gente acolher a musicalidade do outro nesse lugar do desconhecido pra gente. O que você tem a dizer sobre isso, Vinícius? Teve alguma experiência desafiadora que você se viu dentro do consultório, acolhendo uma musicalidade fora assim da sua realidade, do seu contexto? olha, incrível que pareça, já aconteceu também com K-pop comigo. Mas já aconteceu com coisas semelhantes, assim, né? Que as pessoas se identificam, né? E tanto o K-pop, ou sei lá, Taylor Swift, ou alguns artistas, assim, eles criam uns tipos de narrativas, né? Que fisgam muito, né? E as pessoas se identificam as suas vivências com o que acontece com aquele artista, né? Então, às vezes a gente para mesmo para ouvir ou algo assim. Agora, tem algo difícil, né, que os musicoterapeutas têm que passar, que é tentarem abolir seus preconceitos musicais, e isso é uma coisa muito difícil, sim. É uma coisa, eu confesso que é uma coisa muito difícil, né? Sim, é difícil para mim também. E a gente entende que também tem músicas que na musicoterapia a gente chama de iatrogênica, né? Aquela palavra estranha, que tem músicas que realmente não fazem bem. Claro que não é a música em si, mas é o momento em que a música é usada, o contexto e tudo mais. E é claro que, e aí nesse ponto, talvez a letra da música importa muito também. A gente entender para que lugares emocionais as músicas nos levam. Sim. E muitas vezes a gente, por exemplo, falando de uma pessoa que está num estado de depressão, por exemplo, ela pode estar com um repertório musical que vai remeter 100% a isso. E aí a gente pode, como musicoterapeuta, ter uma visão crítica de entender um pouco o elemento de cantar aquilo com a pessoa e acessar aquelas emoções, mas até que ponto? E chega um ponto em que aquele contexto musical pode não estar fazendo bem mais. Já tem um ponto em que você está acolhendo, validando as emoções, mas chega um momento em que já não está fazendo tão bem. Como é para você essa identificação desse momento? São ciclos da repetição, né? Assim, a nossa busca pela repetição, né? E às vezes a pessoa fica presa ali num sofrimento, né? Repetindo, 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 repetindo. E eu acho que isso tem um certo limite mesmo, né?
uma elaboração, tá? Como é que a gente sai disso? A gente vai para. A gente procura a brecha do que é novo. Eu acho que introduzir variações, pequenas variações musicais, isso também é uma coisa que eu utilizo muito com o público autista também, para produzir flexibilidade cognitiva, que tá acostumado a fazer de um jeito. Aí você introduz pequenas variações ali, né, para a pessoa ir flexibilizando. Você introduz uma variação ali no timbre, você pega um instrumento diferente para tocar, você oferece um instrumento diferente do que está habituado, é a mesma música, mas tocada de forma diferente. Que a pessoa já tem costume, né? E aí, pouco a pouco, vai produzindo variabilidade. Variabilidade de comportamento, variabilidade cognitiva. Mas aí eu fui para um campo neurológico, né? Mas é o mesmo princípio, né? A gente tirar a pessoa daqueles estados consolidados, solidificados. Nas práticas narrativas, a gente tem uma palavra que é narrativa saturada pelo problema. Sim. E aí, a gente, na linguagem, a gente tentaria fazer isso, né? Dar essa diversificada na possibilidade de como eu falo sobre esse problema. E quando você traz a música, né, como algo que satura também o estado emocional da pessoa, e a variabilidade como algo que tira ela disso, é muito legal ver dessa maneira. Ó, o Evandro falou alguma coisa. Talvez a gente não abandone o nosso gosto ao preconceito, mas tenhamos consciência da abertura que a gente tem como terapeuta ou como musicoterapeuta, ela requer da gente, com o tempo, que a gente fortaleça nossa própria identidade, nossa própria história de vida. Porque é tão amplo, ainda mais quem atende amplos públicos. É tão ampla a quantidade de coisas que a gente tem que lidar que a gente precisa ter um centro regulador, a gente precisa ter uma identidade, senão a gente se perde ali naquela porções de subjetividades, né, que a gente está lidando, né? Então é bom que a gente tenha o nosso gosto, sim. Mas ao lidar com o gosto do outro, ter essa flexibilidade, que é o que o Evandro está falando. Sim, ok. Alguém tem mais uma pergunta? Ou alguma coisa nesse sentido? Ou mais palavras para a gente procurar músicas? Mais alguma palavra tipo genipapo? E papo. Não? E a gente vai caminhando para o fim, como é que é? Ou você tem mais alguma coisa que você quer falar sobre os seus atendimentos? Se você quiser que eu faça mais perguntas também sobre. Eu tenho muita curiosidade, né? Nesse sentido, eu acho que como musicoterapeuta a gente pode trocar muito. Tem algo que Podemos. você quer contar sobre o que você acha muito legal da atuação, ou algum caso em específico? Acho que a gente pode falar bem por alto, assim, dos nossos. Que a gente tem nossos projetos, né, de grupos, né, que a gente vai inclusive fazer juntos um dia. Uhum. A junção dos dois. Mas acho que a gente podia falar por alto, assim, né, sobre o que é Circulando Afetos, que é o seu projeto, e o que é Inspiração, que é o meu projeto. Ok, o Círculo da Afetos é um projeto cultural, não é um projeto musicoterapêutico nem terapêutico. É um projeto voluntário que acontece nos parques. Ele tem a inspiração no movimento, por exemplo, da fritura livre, da música do círculo, em outros projetos, apesar de que ele acontece de uma forma bem diferente. Então, é um projeto lúdico, criativo, em que eu levo a expressão, eu gosto de chamar, né, de expressão criativa, em que a gente tem a possibilidade de se conectar com a nossa musicalidade, com a nossa livre e espontânea expressão corporal e também musical. E aí eu integro elementos do teatro, que é uma coisa que faz parte do meu repertório, né, dos jogos teatrais, mas também com os jogos específicos da música do círculo e com outras vivências, e às vezes a gente até constrói algo juntos ali no momento. Então é algo sempre improvisado, no sentido de que a gente sempre constrói algo juntos e a ideia é promover bem-estar e pertencimento, acolhimento, coletividade.
E o público principal são as pessoas que estão passando no parque. Então eu sempre intenciono que alguém que queira vivenciar isso passe lá no parque e eu convide. E a pessoa faça parte disso. E aqui na live tem algumas pessoas que fazem parte do projeto, o Kelton, por exemplo, o Totti em breve, né? E inclusive agradeço ao Kelton que sempre faz parte, sempre apoia o projeto. Sim. E a Ana é muito boa de improviso, assim, ela improvisa uns negócios assim, do nada. O Marcos também, o Thiago estão aqui, que sempre apoiam o projeto. Que massa. E inspiração é um, Também, Alessandra, eu acabei de ver as pessoas todas aqui, que não estava tá todo aparecendo pra mundo mim. aqui do Circulando Afetos. Tem Tá algumas todo pessoas mundo. que massa. O inspiração ele é a junção do mindfulness, né, que é basicamente, para quem não conhece, é a atenção que a gente coloca de forma intencional, não julgadora e gentil sobre algo. Se a gente está meditando, a gente faz isso com a respiração, né? A gente coloca nossa atenção na respiração. Se a gente está lavando uma louça, a gente coloca a atenção na louça. Então, mindfulness é isso. Aí eu peguei isso e juntei com a musicoterapia, de forma que a gente faz uma musicoterapia em atenção plena. Então, é sobre isso, inspiração. Mais detalhes só participando. Mas também é algo que reforça a identidade, né, da pessoa e uma espécie de acolhimento grupal para aquela identidade. Caso e também é algo que diminui o estresse, diminui a ansiedade, mais voltado para um relaxamento mesmo, essa vivência. Relaxamento em paralelo com um reforço da autoestima e da identidade através do musical. Que legal. Tenho vontade de conhecer esse projeto. E o seu público, normalmente, quem é? Você fala para meu De público, inspiração. de inspiração? Pode ser qualquer pessoa, assim, é importante que seja uma pessoa, qualquer pessoa adulta, né? Se a pessoa tiver algum tipo de dificuldade que precisa de um acompanhante, ela pode ir também com um acompanhante. Né? Mas é literalmente qualquer pessoa adulta. Que legal. Quem sabe, né? A gente não faz uma edição do Círculo da Afetos com inspiração. Sim, seria ótimo. Então, acho que é isso, né? Tem algo mais que você quer comentar sobre os seus projetos ou sobre a musicoterapia, né? Como uma ferramenta de bem-estar? Não, não. Já chegando num fechamento, assim, pra mim. Vocês têm uma música pra fechar? Será que vem alguma na cabeça? Ó, vou cantar uma. Não, calma aí. Com violão? Não sei. Aqui é. Pensei, vou cantar. E olha só, eu primeiro quero agradecer a cada pessoa que está aqui, de coração. Tem algumas pessoas que eu conheço e que eu sou muito grata, e tem algumas pessoas que eu não conheço. E quero desejar um ano maravilhoso para vocês. Quero que vocês vivam muita música, que vocês possam se sentir dignos. Eu sempre falo isso. Eu nunca me senti digna de ser nem musicoterapeuta, nem de cantar, nem de nada. Mas é justamente sobre isso, é sobre a gente se sentir digno, né, de cantar. E que vocês possam colocar na vida de vocês a música. Eu vou ver se eu pego o violão. Tem algo que você queira dizer? Eu vou Só agradecer as pessoas que né? Obrigado, Evandro. Obrigado, Vanderleia, Zé. Obrigado às pessoas aí que estiveram presentes, que eu conheço, e as pessoas que eu não conheço também, que são mais aí que vieram do seu perfil, né? E aí,
Esqueci de afinar o violão, mas vamos assim mesmo. Ui. De vida longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os seus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os seus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, um convertido no mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as ondas de melancolia, que a lua também venha te apagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Que música linda, Ana. Ficou ótimo. Quer desejar uma música para finalizar para eles também ou encerramos aqui? Não, podemos encerrar aqui mesmo. No final das minhas sessões de grupinho de musicoterapia, eu canto assim: agora está chegando a hora de dar tchau. Tchau, 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 tchau. A gente vai cantando, porque é bom para dar previsibilidade para as crianças. Então é isso. Por nada, gente. Nós que agradecemos também a presença de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau, obrigada. Gente, eu só preciso ver como que salva. Boa. Bom dia. Como vai? Bom dia! Eu acho que eu vou esperar, porque eu não sei se vai salvar se eu sair aqui. Vai cair em 2 minutos. Tá. Gratidão, Jorge. Músicas de despedida. Canta uma pra gente. Além dessa, deixa eu pensar em outra. Pode ir, eu não tô lembrando de nenhuma outra. Tá bom, enquanto não cai. Obrigada, Wellington. Se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo, se hoje o sol sair ou a chuva, tá acabando em 1 minuto. Se a chuva cair, você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, esse dia branco, se branco ele for. Gente, mas não, eu achei que ela acabava com esse tão grande amor. Se você vier e quiser
o que der e vier comigo. Tá bom. Pronto, agora vamos ver que eu ia cair quando chegar às 19. Ó, acabou? Ah, acho que é mais uma, vá. Não, eu não vou cantar com o violão, que eu não sei cantar, mas eu lembrei dela porque o início era Milton Nascimento, né? E aí fiquei pensando em Clube da Esquina. Eu vou cantar, hein? Sem o violão. Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Sem medo, sei um segredo. Você tem medo. Só pensa agora em voltar. Não fala mais na bota e no anel de zapata. Tudo que você devia ser. Sem medo. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo. Tudo que você podia ser. Na estrada. Ah, não sei o resto. Nem sei cantar ela, mas eu lembrei dela para esse Qual é? momento, porque acho que tem a ver com isso, da gente se reconstruir, se desconstruir através da música, da gente se encontrando e se refazendo, né? Então, é isso. Gratidão. Obrigada pela oportunidade de falar sobre uma coisa que é tão boa que é a música, né? Obrigado também. Obrigado pela parceria, Ana. Muito bom. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. E até a próxima.